No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Eu estou falando, meus amores, do lindo Isaías, um dos profetas maiores, um dos homens, um dos vultos, né, do Velho Testamento. Eu estou falando sobre ele. E ele relata isso aqui no ano que morreu o seu primo, o rei Uzias, que foi, Israel entrou num luto quando esse rei Uzias morreu, que vocês não têm nem noção. Foi um grito, foi um choro muito grande, pastor, sim. E eu creio assim que quando morre uma grande autoridade do nosso país, e que essa autoridade ela é boa, essa autoridade ela é bênção, essa autoridade ela é amiga, e no caso ele era parente do profeta, não é fácil. Você já perdeu alguém assim de muita estima para você, que naquele momento assim parece que tudo para, né? Parece que só parece. A vida continua, a gente precisa viver o nosso luto, diz a palavra, depois nos levantarmos do luto e seguirmos em frente. Meus amores, o rei Isaías vai aonde? A casa do Senhor, vai ao santo templo. E a Bíblia diz que ele entra e de repente, por isso que é muito bom orar, tá triste, vai orar, tá alegre, vai orar, recebeu milagres, dobra a oração, tá em busca de um milagre, dobra a oração, porque ele vai orar. Só está dizendo que é na oração que as coisas acontecem. E o profeta Isaías, ele entra no santo templo e ele começa a orar. E quando ele ora, a visão abre. Você pode imaginar o que vai acontecer se você começar a orar o tempo que Deus quer, o que Ele te pede, fazer o que Ele te manda, e eu também. A gente começa no natural, não sei se vocês percebem. Quando você vai para a oração, Deus está mandando eu falar isso. Você vai com a sua alma, acima de tudo. Quando você vai com o seu corpo, você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Mas quando você vai para a presença de Deus, o seu corpo vai, a sua alma vai. Mas quando a sua alma se rende, presta atenção nisso, se submete, o seu espírito se abre. E o sobrenatural começa a acontecer. Ele vai com a alma. Como é que ele foi para o templo, pastor? Com a sua alma. Precisando de força, de consolo, de cura, de libertação daquele momento de dor. Ele vai com choro. O profeta foi assim? Sim. O grande problema nosso é que quando a gente pinta super-homens e mulheres, Mulher Maravilha, isso é um perigo. Não, gente, somos seres humanos. E ele vai para a presença. E o grande segredo, meus amores, é que quando ele vai para a presença, presta atenção nisso, em nome de Jesus, estou arrumando aqui, tá, gente? Quando ele vai para a presença, a visão abre. Alguém me perguntou esses dias, pastor, fala de uma maneira que eu entenda. A pineal abre. E o Senhor lhe dá uma visão tremenda, tremenda. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele teve a visão, Vilmar, ele teve a visão do Senhor, de um homem assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes, elas chegavam, Oriclória ela passa, e o seu séquito enchia o templo. As vestes do Senhor desce. Pastor, eu quero ver coisas sobrenaturais, então vai para a presença. Não tem outra forma, é palavra e oração. É orar segundo a palavra, é buscar, é ir à fonte, que é inesgotável. E a Bíblia diz que ele enxerga, gente,
os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Pastor, quem são esses? Uma classe de anjo poderosíssima. Se um anjo desse, Deus permite um exemplo, que ele desça na terra, você não tem noção do que acontece. Verdade? Amanhã eu devo falar sobre essas 6 asas, porque só 6 asas já dá palavra, só para vocês entenderem. Então eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto. Mas eles cobrem e descobrem? Não, nunca descobrem. Nunca descobrem, nunca. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles voam, e com 2 eles cobrem os pés. Tudo isso tem um porquê, tem um para quê. Deus não faz nada sem propósito. E depois vem os querubins, que tem 4 asas, que tem os 4 rostos de homem, de boi, de leão e de águia. Depois vem os querubins, depois vem os arcanjos, os anjos. Pastor, então na hierarquia, na minha opinião, na hierarquia estão os serafins. E eles são anjos que os judeus os chamam de como se, seres abrasadores. Por quê, pastor? Porque é um fogo que vocês não têm noção. Só não tem? Não. Um fogo tipo um raio? Eu creio que até mais. E eles ficam onde? No trono. E eles têm a classe deles. Então eles ordenam fogo. Alguns estudiosos dizem que eles não saem dali. Mas o que Abraão teve? Foi uma visão. Mas e essas asas? Eles cercam o trono adorando. Mas como é que Sara enxerga eles? É como se eles fossem guardiões da santidade, guardiões do santuário. Mais que isso, guardiões do trono, guardiões da face, adoradores perante a face. Eles louvam no mínimo isso o tempo todo. Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Eles ficam o tempo todo. Para você entender, nessa terra, como se fosse dia, noite, madrugada, o tempo todo, não muda. 2 se cobrem, 2 voam e 2 cobrem os pés. E clamavam uns para os outros. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Mas nunca pense que eles são maiores que Deus. Eles estavam acima dele, adorando, cuidando, ministrando, cortejando, protegendo, não sei se posso usar essa palavra. Estavam ministrando, a palavra acho que mais correta que o Espírito Santo está dizendo aqui para mim. Eles ministram aquele que está assentado no trono. Se nós gastássemos o tempo que os serafins gastam com Deus e para Deus, a gente não precisaria fazer muita coisa mais. Não sei se vocês sabiam disso. 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo,
que no hebraico quer dizer Kadosh, Kadosh, Ruach Kodesh, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Quando eles começam a adorar, é só fogo, é só fumaça, é só incenso, é só glória que desce. Pastor, você só está dizendo que o segredo, em primeiro lugar, está em sermos totalmente do Senhor. Não é só de palavras, mas de mente, de alma, de espírito, de atitudes, de testemunho. Quando eu e você nos esforçamos para isso e somos de Deus, há um efeito na nossa adoração. Adoração é uma coisa, adoração com caráter, com santificação, é outra coisa completamente. É a adoração. Presta muita atenção nisso, eu e você. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Só com a visão que ele teve. Porque, pastora, houve uma visitação de Deus no templo? Sim. Isaías, ele enxergava que o trono desceu. E que as vestes do Senhor encheram aquele lugar. E quando ele viu os anjos ministrando ao Senhor, o que é ministrar, pastor? É trabalhar. Cuidado com o adorador desocupado. Adorador desocupado, eu posso pecar, eu posso murmurar, eu posso ficar maledicente, eu posso ficar invejosa e não perceber isso, ciumenta, disputar as coisas, as pessoas e não perceber. Por quê, pastor? Porque eu estou desocupada. Então, só está dizendo o quê? Que não existe adorador desocupado. O adorador está sempre trabalhando, ele está sempre movimentando. Aquelas duas asas de voo é asas de trabalho, entende? E aí quer dizer o quê? E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha o que acontece quando a gente verdadeiramente, primeiro, arruma o altar. Eu bato muito nessa tecla na minha vida. Tem que arrumar o altar. Sabe aquela água mineral que sai da rocha? Alguém quer transportar aquela água mineral. Aí a pessoa põe um cano ali, ele vai canalizar ela. Mas esse cano, ele tem que ser limpo. Por quê, pastora? Você imaginou uma água pura, cristalina, uma delícia, sem explicação de quanta delícia ela é, dentro de um vaso, dentro de um cano, todo sujo, todo barrento, com micróbios, porque pecado, atrás de cada um deles, nosso, tem bicho. Tem bicho. Atrás da mentira tem bicho, atrás da maledicência tem bicho, atrás dos ciúmes tem bicho, atrás da inveja tem bicho, atrás de tudo que a gente possa fazer que não agrada a Deus, tem bicho. Como que nós vamos... Entendeu, meus amores? Então eu tenho que manter o meu caninho limpo, todo dia se examinando, todo dia limpando, Gente, presta atenção, você usa o seu prato para comer todo dia eu e você lavamos esse prato, sim ou não? Lavamos esse copo, lavamos esse talher. É isso que tem que acontecer na minha vida e na tua, diante de Deus. Todo dia, toda hora, pastora. O tempo todo, porque você não sabe a hora que Jesus vai voltar.
A hora que você deixou de lavar o copo, ele volta. Não é verdade, meus amores? Então essa palavra é para mim. Se ela servir para você, pega, pelo amor de Deus. Quando é que o sobrenatural acontece, pastor? Quando a gente sai do natural. Quando a gente passa a pecar menos, falar menos, não se envolver com nada que não agrade a Deus. Vocês estão me entendendo? Então, meus amores, ó, escuta isso aí. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu, ai de mim! Ai! Você já teve um ai na tua vida? Todos nós temos os nossos ais, né? Ai de mim! Eu vou morrer. Por quê, pastora? Ué, porque uma visão dessa, ele não estava preparado. Mas ele era profeta, pastor. Ele estava iniciando as coisas. Ele ainda era pezinho sujo. Como diz o mineirinho, ele era feijão da cara suja. Eu conheço alguém muito especial que vendia feijão. Então, quando as pessoas iam para comprar o feijão, ela dizia assim, olha o feijão da cara suja. Olha o feijão da cara suja. Aí a pessoa chegava, mas o senhor está falando feijão da cara suja? É, mas lava que ele fica limpo, minha filha. Você tem que lavar. Você põe feijão para cozinhar? Acho que ela, não sei, ela tinha pressa, né? E levava o feijãozinho assim. Mas lava bem o feijão. Eu lavo com detergente. Verdade? É. Lavo. Depois lavo. Depois deixo de molho. Passo água quente. Ele fica bonito. Ele fica bonito. Quando a gente vai para Jesus, olha o feijão da cara suja. Agora, a pessoa não pode manter esse salmo a meu respeito e a teu. Olha o feijão da cara suja. Não. Esse feijãozinho já foi sujo. Mas quando ele se suja, ele rapidamente se lava. Isso é muito importante. Porque senão a gente vai para Jesus, a gente continua com as mesmas atitudes. Brigando, discutindo, falando desaforo, não é? Então, meus amores, ele disse assim, ai de mim, eu vou perecendo, porque ele era esse feijãozinho da cara suja. O Isaías era, aqui em Isaías capítulo 6, era feijãozinho da cara suja, que nem eu e você. E aí, resultado, ele disse assim, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros. A coisa mais bonitinha que tem, gente, é quando a gente reconhece os nossos pecados. Alguém certa vez falou assim para mim, pastor Solange, eu não gosto de tal pessoa porque ela vive falando dos meus erros. É só deixar. É só parar. Porque quando a gente cuida bem da gente, ninguém mais se mete na vida da gente. Na casa da gente, no casamento da gente, no ministério da gente, na gente. Entende, meus amores? Se alguém fala de mim, é porque tem algo para ser corrigido aqui, ué. Então eu vou jogar isso para eu e você memorizarmos e rirmos, mas mudarmos. Olha o feijão da cara suja. E eu amo a pessoa que fala assim. Olha o feijão da cara suja. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha para você ver. E os meus olhos viram o rei. Ele falou, agora eu vou morrer. Porque eu sou um homem de boca pesada. Não penso para falar. Quando eu vou ver, eu já falei. Essa minha sinceridade bruta. Porque ele era assim, pastor. Era, pode estudar sobre ele. Não estou mentindo, não. Eu e você não somos diferentes dele, não. Isaías era bruto. Tinha um lábio impuro, vivia no meio de um povo de impuro lábio, quer dizer, o meio social dele era assim. Ele era um homem rico. Ele era homem rico? Era. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos se abriram, ó. Abriu, Arabaiuxô, e eu vi o rei. Pastora, como é que Deus se manifesta com um homem desse? É porque Deus tem um propósito. Ele era um escolhido. Ele já era escolhido.
Antes que ele fosse formado no ventre da madre, ele já era escolhido. Presta atenção nisso. Você já é escolhido antes de você ser formado no ventre da madre. Deixa eu responder aqui alguém que entrou no WhatsApp. Não sei se está aí, gente, que eu não estou enxergando mais quem está entrando. A pessoa falou assim para mim: pastora, tem dias que eu passo uma luta que a senhora não tem noção. Eu também. O que eu faço nesse dia? Faz como eu, fique quietinho. Faz o jejum do silêncio. Gente, se vocês soubessem o que o jejum do silêncio ajuda a gente. Eu fiz 41 dias de silêncio. Só falava o necessário e às vezes até escrevia. Eu fiquei mais calma, mais centrada. Quer dizer, eu tô ficando, né? Deus tem muito para fazer na minha vida e na tua. O grande defeito meu, talvez seu, é a gente achar que aceitei Jesus, foi batizada, já tô toda arrumada. Não, gente. Ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Tem uma caminhada, tem um trabalho aí. E também, quando você acorda assim, que você fica assim, ó, ai meu pai, o que está acontecendo comigo hoje? Eu tô assim. É uma batalha espiritual, você está em batalha. Então, fica em espírito, permaneça em espírito. Deus vai me dar força, Deus vai te dar força. Vamos lá, vamos para frente, gente, senão a gente não termina, né? E, tá. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A tenaz, você sabe, é um instrumento. É como se fosse uma pinça. É uma pinça. Para falar a verdade, é uma pinça. Para você entender melhor ainda, se você não sabe, faz de conta que é aquele negócio que você pega a salada. Você aperta assim. Resultado, o anjo sai do altar na visão dele e voa para ele. Só está dizendo que ele recebeu um toque de unção de fogo? Recebeu. Mas o anjo pode fazer isso? Porque Deus mandou. Nós não podemos orar aos anjos. Nós não podemos invocar anjos. Mas o Senhor falou que eles trabalham com a gente. Deus manda, fala: Pai, em nome de Jesus, envia anjos de cura aqui agora. Ele envia. Envia anjos de guerra, envia anjos de adoração para esse lugar, para limpar, para purificar esse lugar. É Deus que manda. O anjo, para você entender bem mesmo, você não pode ser desrespeitoso com ele, porque eles são santos. Eles são sobrenaturais. Eles são inteligentíssimos. Mas eles só fazem o que Deus manda. Só? Sim. Sim. Eles são seus empregados, para você entender melhor. Eles são seus servos. Pai, em nome de Jesus, meu filho está indo para a escola agora. Eu ordeno, meu Pai, que em nome de Jesus, Pai, põe anjos aqui agora. Irmãos, quem adora anjo, adora. Quem não adora anjo, não adora. Mas não é certo adorar, de jeito nenhum. Fazer nada para eles. Mas há aquele que já deu ordens a eles para cuidarem de mim e de você. Entenderam? Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Olha que coisa mais linda. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. Feijão da cara suja. Só para vocês entenderem. Olha o feijão da cara suja. Olha o Isaías, feijãozinho da cara suja. E Deus toca os seus lábios. E o seu pecado e a sua iniquidade é perdoado e tirado. E com ela tocou a minha boca e ele disse assim: eis que isso tocou os seus lábios. A presença de Deus. A unção de Deus. O fogo de Deus. Pastor, então, o senhor está dizendo que quando eu falo muito palavrão, que eu sou muito malicioso, que eu gosto de filme pornográfico, que eu vou para certos lugares com meu marido, com a minha esposa, que mesmo casado eu gosto de certas coisas.
né? A gente está precisando de fogo. A gente está precisando de fogo. A gente tem prazer de ver o outro na televisão fazendo coisa errada. Agora eu quero que o ciclano fique com o Beltrano. Isso é falta de fogo. Nós temos que buscar a presença. Nós temos que buscar a unção. Nós temos que buscar fogo. Está faltando fogo. Aonde tem sujeira, vícios, precisa de fogo. E o Espírito Santo está aqui. Está aí, você. Para Jesus, ele veio em forma de pomba. Por quê? Pureza. Pureza. Puro. O que é uma coisa pura? Sem mistura. E para os apóstolos? Fogo. Fogo. É isso que nós precisamos. Fogo. Fogo. Eu vou te ensinar uma coisa, se você fizer, você vai receber um milagre hoje. Quando você for orar por você, você fala sangue. Para todos os patrocinadores esse mês, eu mandei essa oração para vocês. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Quando eu falei assim para vocês, ó, na sua vida, sangue, azeite, fogo, sangue, azeite, fogo. E eu vou continuar mandando até quando Deus mandar. Não é isso, Má? Vamos repetir, Má? Sangue, azeite, fogo. Nós precisamos. Não é vocês precisam. Eu preciso, nós precisamos. Vamos lá. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Nós só vamos... Olha, os servos foram lá e operaram. Que é aquilo que eu acabei de falar. Servos. Os anjos são o quê? Nós. Servo, auxiliar. Quando eles limpam a sujeira, presta atenção, gente. Isso é fundamental você saber. Deus não habita na sujeira. Pastora, por que aquele ali sente mais a presença que eu? Limpeza. Limpeza. Pureza. Separação. Santificação. Não, pastor Solange, ninguém me muda, não. Essa aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Então tá. Acabou o problema. Encerrou o assunto. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Rabaiushô. Então disse eu, agora, eis-me aqui. Envia-me a mim. Nós não podemos ter pressa para ir, para fazer as coisas. Nós temos que ter pressa para a presença, nós temos que ter pressa para a faxina. E depois da faxina, presta atenção no que eu vou falar agora, que vocês vão entender, que vocês limpam casa como ninguém, eu não. Depois da faxina, o segredo é manter uma casa limpa todos os dias. Gente, vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está ensinando de segredo para mim e para você? Ah, então o segredo não é só fazer uma faxina por semana? Não, e o resto? E o resto dos dias? Tá, a Má tá mandando eu parar aqui, que já deu tempo, gente. Então vamos lá, eu vou parar aqui, ó. 8. Eu parei em Isaías capítulo 6, 8. Amanhã eu quero falar o restante. E amanhã eu quero falar por que 6 asas. Por que esse pássaro de 6 asas? Eu queria que vocês me ajudassem a compartilhar. Tá bom? Pode ser?